Técnicas assépticas e os princípios da asepsia. As técnicas assépticas e estéreis. A infecção continua sendo uma das complicações mais devastadoras e desafiadoras da cirurgia. A infecção na prática cirúrgica veterinária pode ocorrer durante a cirurgia em qualquer momento durante a hospitalização. Cabe ao médico veterinário e à equipe assegurar que sejam tomadas as medidas possíveis para reduzir os riscos de infecção iatrogênica. Princípios de asepsia. Minimização de infecção em uma prática de cirurgia envolve a aplicação de princípios da técnica asséptica por todo o hospital. As metas são minimizar as fontes de contaminação e bloquear a transmissão de micro-organismos. Os membros da equipe cirúrgica permanecem dentro da área estéril, porque movimentos fora da área estéril podem promover contaminação cruzada. As conversas devem ser reduzidas ao mínimo, pois a conversação libera gotículas úmidas carregadas de bactérias. A movimentação na sala de operação de todo o pessoal deve ser reduzido ao mínimo. Apenas pessoal necessário deve entrar na sala, pois o movimento na sala de operação pode resultar em turbulência do fluxo de ar e em contaminação cruzada. Pessoal não paramentado não deve debruçar-se sobre os campos estéreis, pois poeira, fiapos ou outros veículos de contaminação bacteriana podem cair sobre o campo esterilizado. Os membros paramentados da equipe devem ficar voltados uns para os outros e para o campo estéril o tempo todo, pois as costas de um membro da equipe não são consideradas estéreis, mesmo que esteja usando um avental fechado. O equipamento usado durante uma cirurgia deve ser esterilizado, pois instrumentos não estéreis podem ser fontes de contaminação cruzada. O pessoal paramentado manuseia somente os itens estéreis. O pessoal não paramentado manuseia somente os itens não estéreis, pois pessoal não paramentado e itens não estéreis podem ser fontes de contaminação cruzada. Se a esterilidade de um item for colocada em dúvida, ele deve ser considerado contaminado, pois instrumentos não esterilizados podem ser fonte de contaminação cruzada. As mesas estéreis são estéreis somente na face dorsal. Os itens pendentes além da borda da mesa são considerados não estéreis, porque estão fora da visão do cirurgião. Os aventais são estéreis do meio do peito até a cintura e das mãos com as luvas até cerca de 5 centímetros acima dos cotovelos, pois a parte de trás do avental não é considerada estéril, mesmo se for um avental fechado. Os campos estéreis que cobrem as mesas ou o paciente devem ser impermeáveis, pois a umidade transporta bactérias de uma superfície não estéril para uma área estéril. Se um objeto estéril tocar a borda de fechamento da embalagem que o contém durante a abertura, ele será considerado contaminado, porque uma vez aberta, as bordas de fechamento das embalagens não são mais estéreis. Itens estéreis dentro de uma embalagem danificada ou molhada são considerados contaminados, pois a contaminação pode ocorrer a partir de embalagens perfuradas ou por difusão carreada pela umidade. As mãos não podem ser cruzadas na região axilar. Ao contrário, elas devem estar unidas na frente do corpo, acima da cintura, pois a região axilar dos aventais não é considerada estéril. Se a equipe cirúrgica iniciar a cirurgia sentada, deve permanecer sentada até que a cirurgia esteja completamente terminada, pois o campo cirúrgico é estéril somente da superfície da mesa até o peito. Movimentos de sentar-se e levantar-se durante a cirurgia podem promover a contaminação cruzada. Embalando um pacote de instrumentos. Embalar o pacote de instrumentos em uma toalha limpa de pano grosso. Colocar um pano grande desdobrado na frente e posicionar a bandeja de instrumentos no centro do pano, de modo que uma linha imaginária vá de um canto ao canto oposto do pano e fique perpendicular ao eixo maior da bandeja de instrumentos. Dobrar o canto do pano que está mais próximo sobre a bandeja de instrumentos e sobre sua borda mais distante. Dobrar a ponta do pano para cima de maneira que fique exposta para poder ser facilmente desdobrada. Dobrar o canto direito sobre o pacote. Dobrar o canto esquerdo da mesma forma.
Girar o pacote e dobrar o último canto do pano sobre a bandeja, introduzindo-o de maneira bem justa sob as duas dobras prévias. Dobrando e empacotando aventais cirúrgicos. Colocar o avental em uma superfície limpa e plana, com a frente do avental virada para cima. Dobrar as mangas com cuidado, em direção ao centro do avental, com os punhos voltados para a parte inferior dos mesmos. Dobrar os lados para o centro, de modo que as costuras laterais fiquem alinhadas com as costuras das mangas. Dobrar o avental ao meio longitudinalmente. As mangas ficarão para dentro do avental. Começando pela bainha da parte inferior, dobrar repetidamente o avental até o pescoço. Dobrando e embalando os campos cirúrgicos. Dispor o campo estéreo horizontalmente com os terminais da abertura perpendicular a você e os lados da abertura paralelos a você. Segurar as bordas do campo mais próximas a você e dobrá-las seguidamente para o centro. A borda do campo deve ficar exposta para que possa ser facilmente alcançada durante o desdobramento. Girar o campo e dobrar seguidamente a outra metade da mesma forma. Dobrar várias vezes uma das extremidades do campo para o centro. Os dedos aparecem através da abertura. Repetir com a outra extremidade. Se o campo estéreo tiver sido dobrado corretamente, a abertura estará na face ventral externa. Dobrar o campo estéreo ao meio e embalá-lo em 2 camadas de embalagem de papel ou tecido, como descrito na figura 1.2.
Para desembalar um pacote estéril de tecido, que pode ser seguro durante a distribuição, segurar o pacote com a mão esquerda se você for destro e vice-versa. Usando a mão direita, desdobrar um canto do tecido de cada vez. Tendo o cuidado de segurar cada canto na palma da mão esquerda para impedi-los de recuar e contaminar o conteúdo. Deixar o último canto na mão direita. A mão deve estar completamente coberta pelo tecido. Quando o pacote estiver completamente exposto e todos os cantos do tecido estiverem seguros, colocar delicadamente o pacote sobre o campo estéril, tendo o cuidado de não permitir que a mão e o braço passem através do campo estéril ou sobre ele.